Cansaço excessivo, dificuldade para relaxar, dificuldade para dormir, insônia, mau hálito, chulé, CC, cabelo caindo aos montes, unha fraca, quebradiça, pernas inchadas, cansadas, pernas pesadas, barriga estufada, gases, prisão de ventre, diarreia. Você sabia que tudo isso está correlacionado com inflamação? É muito possível que você esteja inflamado e você nem se dê conta disso. E essa inflamação pode estar atrapalhando o seu processo de emagrecimento, pode estar te deixando no efeito platô. Você emagreceu e agora não consegue mais perder peso. Então, enquanto você não melhorar esse grau de inflamação, você vai continuar estagnado, você vai continuar com todos esses sintomas. E preciso dizer para você que mesmo que você inclua vários suplementos, você não vai conseguir ter resultado, porque você está tão inflamado, seu intestino está inflamado, seu corpo está inflamado, que você mal vai conseguir absorver esses suplementos e até as medicações ficam comprometidas. Então, se hoje você usa medicação para controle de alguma doença ou algum sintoma, isso vai ficar comprometido por conta do seu grau de inflamação. E a gente precisa sim desinflamar. E aí, como que a gente desinflama isso? Calma que eu vou explicar, mas antes já curte esse vídeo, dá a sua curtida, ela é muito importante para mim. Deixa seu like, se inscreva no meu canal e compartilhe esse conteúdo que vai mudar a vida de muitas pessoas, eu tenho certeza disso. Então vamos lá, não é normal ter todos esses sintomas e ter consciência disso é o primeiro passo para conseguir resolver e conseguir mudar, sair desse padrão. A inflamação, ela acontece por conta de vários motivos. Padrão alimentar, ansiedade, rotina estressante, porque aumenta o nível de cortisol, questões, às vezes, que você não consegue resolver, questões emocionais, falta de atividade física, o sono irregular, tudo isso tende a inflamar. Mas, acima de tudo, a alimentação influencia muito o padrão alimentar. Outras coisas também acabam influenciando, poluição ambiental, as questões de poluição dos rios, poluição do ar. Então, tudo isso são coisas que a gente não tem muito controle, mas a alimentação a gente acaba tendo controle e o nosso comportamento também. Então, percebeu que está inflamado, que está com algum desses sintomas que eu relatei no início do vídeo, precisa acender o sinal de alerta e precisa corrigir algumas questões que estão influenciando esse grau de inflamação. Então, mudar o padrão alimentar, aumentar a ingestão hídrica, melhorar a questão da atividade física, isso tudo vai ser super importante. Outros pontos importantes, incluir fitoquímicos, incluir compostos bioativos para ajudar no processo de desinflamação. Então, ao mesmo tempo que a gente tira os fatores que estão inflamando, a gente inclui principalmente compostos bioativos que vão desinflamar. E é isso que é o ponto-chave. Então, incluir os fitoquímicos ao longo do dia, seja no formato de shot, no formato de chá, vai fazer muita diferença. As combinações dos alimentos estratégicos aí ao longo do dia, cultivar uma higiene do sono, um sono de qualidade, porque é durante o sono que a gente desinflama. O nosso corpo, ele desinflama por si só, mas por tantas vezes a quantidade de questões inflamatórias está tão grande, está tão acima da capacidade do nosso corpo, que acaba atrapalhando o processo de desinflamação. E aí a gente precisa sim aumentar a oferta desses nutrientes, desses fitoquímicos, desses compostos bioativos para melhorar esse processo de desinflamação e minimizar o que está causando a inflamação. Então vamos lá, primeiro ponto aí que você precisa estar fazendo, precisa incluir esses alimentos, então incluir os fitoquímicos ao longo do dia, corrigir
alguns padrões alimentares. Se hoje você consome muita quantidade de açúcar, muita quantidade de gordura, isso pode sim estar aumentando o potencial inflamatório. Então a gente vai precisar diminuir. Outro ponto importante, o glúten e a lactose, eles são altamente inflamatórios. Isso não quer dizer que você tem alergia ao glúten, né? Tem intolerância à lactose, mas você pode sim estar temporariamente alérgico ou intolerante. E nesse primeiro momento seria interessante a gente retirar esses alimentos para a gente conseguir limpar essa casa, porque o nosso corpo é a nossa casa. E imagina uma casa toda empoeirada, toda bagunçada, é assim que ela tá quando tá inflamada. Então a gente precisa remover, a gente precisa retirar essa poeira. E como que a gente vai fazer? Desinflamando. Então, removendo todos esses alimentos que aumentam o grau de inflamação e incluindo os alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes ao longo do seu dia. Seja no blend de chá, no blend de shot, que a gente vai conseguir incluir alguns fitoquímicos. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Gengibre, canela, chá verde, é incrível. Alguns chás mais específicos, hibisco, dente de leão, a gente consegue incluir cravo, a gente consegue incluir esses alimentos que vão estar ajudando, algumas sementes, algumas combinações estratégicas ao longo do dia. Então tudo isso vai ser importante para a gente conseguir minimizar esse grau de inflamação e desinflamar. Para quê? Para que a gente consiga perceber com que esse metabolismo ele destrave. Então o metabolismo ele começa a dar sinais e ele começa a funcionar de forma eficiente, ou seja, queimando gordura e não acumulando gordura. E você consegue perceber que você vai ficar muito melhor de vários desses sintomas que eu relatei no início do vídeo, né? Então você vai começar a perceber que você não vai inchar tanto, que seu cabelo vai diminuir a queda, você vai perceber que o sono vai ficar melhor, que não vai ter mais insônia, que o chulé vai ter ido embora, que o mau hálito vai ter acabado. E tudo isso vai sendo melhorado aos poucos, é um processo, tá? Importante mencionar aqui que não vai ser de uma hora para outra que você vai desinflamar. Algumas pessoas conseguem desinflamar mais rápido do que outras. E isso, cada um vai ter o seu padrão. Tá? E a gente precisa incluir sim a questão da água, a questão da atividade física, a questão do manejo do estresse. Então, se hoje você está numa situação muito estressante, uma situação que está aumentando muito o seu nível de cortisol, precisa resolver essa questão, precisa enfrentar de frente. Não dá para a gente ficar colocando a poeira para baixo do tapete, porque isso vai te causar mais problemas mais lá na frente. Eu costumo falar que se você não para, a vida te para e o corpo ele vai dando sinais, só que muitas vezes a gente não percebe, muitas vezes a gente tá naquela rotina, naquela correria e a gente finge mesmo que não percebe e a gente vai deixando para depois, só que esse depois é que tá o problema, porque esse depois já pode chegar com uma diabetes, com uma pressão alta, com uma obesidade ou com uma doença mais grave, que talvez não tenha mais reversão. E aí, ao mesmo tempo que você descobre uma doença, você tem que entrar com medicações. Não sou contra as medicações, mas dependendo da quantidade de medicações, você acaba potencializando outros problemas, você resolve uma coisa e acaba prejudicando outra, né? Porque toda medicação é assim. E eu sei que ter essa ideia de ter um estilo de vida saudável pode ser algo muito distante para você, pode ser algo talvez muito fora da sua realidade, mas você não precisa colocar como algo muito diferente, como algo muito surreal. Às vezes pequenas mudanças já causam grandes diferenças na sua vida e você já consegue desinflamar, você já consegue perceber a perda de peso, a melhora em um colesterol, em uma glicemia, em um ácido úrico alterado, por exemplo. E tudo isso você vai conseguir modificar e internalizar como um estilo de vida saudável. Você precisa gostar, você precisa aprender a gostar
tornar isso natural na sua vida, acima de tudo, não precisa ser sofrimento. Ter um estilo de vida saudável não precisa e não deve ser sinal de sofrimento, muito pelo contrário, você pode sim gostar. Claro que mudar um hábito num primeiro momento é mais difícil, né? Você está mudando algo que você não está acostumado, mas é treino e você precisa fazer e melhorar, e repetir, e fazer de novo. E mesmo que você escorregue, que você tropece, que você saia um pouco daquele padrão ideal ou melhor de estilo de alimentar saudável, você respira, levanta e volta. Você precisa voltar, você precisa sim modificar tudo isso para você ter saúde, qualidade de vida, porque tudo que você faz hoje, você está plantando lá na frente e você é responsável por suas ações diretamente. Saiba disso. Tudo aquilo que você escolhe, tudo aquilo que você planeja, vai impactar na sua vida, vai impactar lá na frente, no desenvolvimento de uma doença ou não, ou de repente você não precisar gastar rios de dinheiro com medicações, sabe? Às vezes algumas mudanças é que a gente acaba criando muitos sabotadores, muitos mitos de que comer saudável é muito caro, de que comer saudável é ruim, e muito pelo contrário, não precisa ser e não é. Você só precisa achar o caminho certo, você só precisa entender e aplicar. E é isso que eu costumo ensinar nos meus programas nutricionais, nos meus atendimentos, trazer leveza para o estilo de vida saudável, para você ter sim qualidade de vida, viver bem. Imagina você mais lá na frente, viajando, aproveitando e não com dificuldade para andar, com uma muleta, usando um monte de remédio, tendo uma polifarmácia. Não, então olha, precisa mudar hoje com aquilo que você tem, não precisa ser nada mirabolante. Então era esse o recado que eu tinha para te dar hoje. Vamos manter um estado sempre de desinflamação, priorizando sempre hábitos mais saudáveis, e não precisa ser radical, tá? Mas precisa sim, na maior parte do tempo, criar hábitos saudáveis. Deixa seu like aí e compartilha esse vídeo que ficou maravilhoso. E para eu saber que você ficou até o final aqui comigo, coloca aí no comentário um coração, que eu vou amar ver, ou pode comentar também, eu vou amar responder qualquer dúvida, tá bom? Um beijo da Nutri!